Meu marido saía de casa toda quinta-feira às 9h da manhã durante 42 anos. Nunca me disse para onde ia. Quando ele morreu de repente, encontrei uma chave escondida no fundo da gaveta dele. O que descobri quando usei essa chave destruiu tudo que eu acreditava sobre nosso casamento e sobre mim mesma. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Toda quinta-feira, sem falta, meu marido Carlos acordava às 7h30, tomava café em silêncio, vestia sua camisa azul clara, sempre a azul clara, e saía pela porta às 9h em ponto. Isso durante 42 anos. 42 anos de quintas-feiras idênticas. No começo do nosso casamento, eu perguntava: "Amor, onde você vai toda quinta?" Ele sorria daquele jeito dele, meio de canto, e dizia: "Resolver umas coisas, Lúcia. Coisas chatas de homem. Você não precisa se preocupar com isso." E me dava um beijo na testa, como se isso encerrasse o assunto. Eu era jovem, tinha 23 anos quando nos casamos. Carlos tinha 28, era engenheiro, sério, organizado, confiável. Todo mundo dizia que eu tinha dado sorte, e eu acreditava. Com o tempo, parei de perguntar. As quintas-feiras viraram parte da nossa rotina, como escovar os dentes ou fazer café. Normais, invisíveis. Tivemos 2 filhos. Lucas nasceu 2 anos depois do casamento. Marina, 3 anos depois dele. Carlos era um bom pai. Presente, carinhoso, ensinava a lição de casa, ia às reuniões da escola. Mas nas quintas, sem exceção, ele saía. Mesmo quando Lucas quebrou o braço numa quinta-feira, Carlos esperou até às 9h, me levou ao hospital, certificou-se de que estava tudo sob controle e disse: "Preciso resolver aquela coisa. Volto em algumas horas." E foi. Eu achava estranho? Talvez. Mas 42 anos é muito tempo. O estranho vira normal quando se repete por tempo suficiente. Vira parte da paisagem do casamento, como o ronco dele à noite ou o jeito que ele organizava os sapatos em fileiras perfeitas no armário. Carlos morreu numa quarta-feira. Irônico, eu sei. Ele estava no escritório quando teve um aneurisma cerebral. Os médicos disseram que foi instantâneo, que ele não sofreu. Eu deveria me sentir grata por isso, mas só me sentia vazia. 42 anos ao lado de alguém e, de repente, esse alguém desaparece. Assim, sem aviso. O velório foi numa sexta. A igreja estava cheia. Carlos era respeitado. Tinha muitos colegas de trabalho, amigos do clube, vizinhos. Todos diziam as mesmas coisas. Era um homem tão bom. Sempre tão correto. Você teve sorte de ter ele, Lúcia. Sorte. Essa palavra continuava aparecendo. Marina ficou comigo nos primeiros dias. Ela tinha 37 anos agora, casada, 2 filhos pequenos. Lucas morava em outra cidade, veio para o funeral, mas precisou voltar logo. "Mãe, você vai ficar bem?" Ele perguntou com os olhos vermelhos. "Vou", menti. A casa ficou estranhamente silenciosa. Eu nunca tinha percebido o quanto Carlos ocupava espaço, mesmo em silêncio. O rangido da cadeira dele quando se sentava para ler jornal. O som da torneira quando ele lavava as mãos antes do jantar. Pequenos sons que formavam a trilha sonora de uma vida compartilhada. Foi Marina quem sugeriu que eu começasse a organizar as coisas dele. "Não precisa ser agora, mãe. Mas quando você se sentir pronta, talvez ajude." Ela tentava ser gentil, mas eu sabia o que estava por trás disso. Preocupação. Medo de me ver parada, presa no luto. Esperei uma semana, depois 2. No 18º dia após a morte dele, acordei e decidi que era hora. Comecei pelo armário. As camisas azuis claras estavam todas ali, passadas e penduradas. Contei 12. 12 camisas idênticas. Por que alguém precisa de 12 camisas iguais? Dobrei cada uma com cuidado, coloquei em caixas para doação. As calças, os sapatos em fileiras perfeitas, os cintos enrolados. Tudo muito organizado, muito Carlos.
Foi quando cheguei às gavetas da cômoda que encontrei. No fundo da última gaveta, embaixo de meias que provavelmente ele nunca usava, havia um envelope pardo, grosso. Dentro, uma chave, pequena, dourada, com um número gravado, 184. Não era a chave da nossa casa, não era de nenhum carro. Girei aquela coisa entre os dedos, sentindo o peso frio do metal. Havia um cartão junto, amarelado pelo tempo, com o logotipo de um lugar chamado Guarda Mais Autoarmazenamento. Meu coração começou a bater mais rápido. Carlos tinha um depósito? Por quê? Para quê? Peguei o telefone, liguei para o número no cartão. Uma voz feminina atendeu, profissional e distante. Guarda Mais, bom dia. Bom dia. Minha voz saiu trêmula. Meu falecido marido tinha um box alugado aí. Encontrei a chave. Gostaria de saber se ainda está ativo. Claro, senhora. Pode me informar o número? 184. Ouvi o som de teclas sendo digitadas. Sim, está ativo. O pagamento é feito automaticamente, débito mensal. Está em nome de Carlos Alberto Ferreira. Carlos Alberto Ferreira, meu marido. A senhora gostaria de agendar uma visita? Minha boca estava seca. Sim. Quando posso ir? Funcionamos de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. A senhora pode vir quando quiser. Desliguei e fiquei olhando para aquela chave. 42 anos. 42 anos de quintas-feiras. Será que era isso? Será que toda quinta ele ia a esse depósito? Mas por quê? O que ele guardava lá? Não conseguia esperar. No dia seguinte, uma terça-feira, dirigi até o endereço. O guarda-mais ficava numa área industrial da cidade, um prédio sem graça, cinza, com portões de metal e câmeras por toda parte. Apertei o interfone, me identifiquei, e uma moça na recepção me liberou a entrada. É o box 184, corredor B, terceiro andar, ela disse, sem levantar os olhos do computador. Elevador no fundo. Subi com a chave apertada na mão. O corredor era pintado de branco, frio, com portas de metal numeradas dos dois lados, 180, 181, 182, 183, 184. Parei na frente da porta, minha mão tremia. Eu não sabia o que esperava encontrar. Documentos antigos? Coisas da família dele? Presentes que ele pretendia me dar e nunca deu? Coloquei a chave na fechadura. Girei. A porta se abriu. E meu mundo desmoronou. O box era pequeno, talvez 3 metros quadrados, mas estava cheio. Pilhas e pilhas de caixas, prateleiras de metal encostadas nas paredes, tudo etiquetado com aquela caligrafia que eu conhecia tão bem. A caligrafia de Carlos. Entrei devagar, como se estivesse invadindo um território proibido. A primeira caixa que abri estava marcada como 1998-2000. Dentro, álbuns de fotos. Fotos de uma mulher que eu nunca tinha visto. Cabelos castanhos curtos, sorriso largo, bonita. Ela estava em várias poses, na praia, num restaurante, dentro de um carro, e em todas as fotos, ao lado dela, estava Carlos, meu Carlos. Mais jovem, com mais cabelo, mas indubitavelmente ele, sorrindo de um jeito que eu raramente via, com o braço em volta dela, beijando-a. Deixei o álbum cair no chão. Minhas pernas fraquejaram. Sentei-me numa das caixas tentando processar. Outra mulher. Carlos tinha outra mulher? Não. Tinha tido. As datas nas fotos eram de décadas atrás, antes de alguns dos nossos aniversários de casamento mais recentes. Mas ainda assim, durante nosso casamento, abri outra caixa. 2001-2005. Mais fotos. A mesma mulher, agora com o cabelo mais comprido, e uma criança. Uma menina pequena, de cabelos escuros e olhos que pareciam com os de Carlos. Meu Deus! Continuei abrindo caixas, uma após a outra, como se estivesse possuída. Cartões de aniversário. Para o melhor pai do mundo. Desenhos infantis assinados com Sofia. Boletins escolares, certificados de natação. Toda uma vida documentada, arquivada,
escondida. Carlos tinha outra filha, tinha outra família. Encontrei documentos, contas de luz em nome dele, mas de um endereço que eu não conhecia. Recibos de pagamento de escola particular. Notas fiscais de presentes, bonecas, bicicletas, livros. Tudo datado, tudo organizado com a meticulosidade típica de Carlos. No fundo de uma das caixas maiores, encontrei uma pasta com papéis legais. Reconhecimento de paternidade, Sofia Ferreira Santos. Mãe, Renata Santos. Pai, Carlos Alberto Ferreira. A data do reconhecimento, 2 anos após o nascimento de Marina. Ele tinha registrado essa criança. Tinha assumido a paternidade legalmente. E eu nunca soube. Tinha uma caderneta de poupança no nome da menina. Carlos depositava mensalmente. R$ 500, todo mês, durante anos. Os extratos estavam todos ali, comprovando. A última entrada era de 2 semanas antes da morte dele. Nas caixas mais recentes, as fotos mostravam Sofia adolescente, depois jovem adulta, formatura do ensino médio, carteira de motorista, primeiro emprego. Carlos estava em algumas dessas fotos, sempre sorrindo, sempre orgulhoso. Quantos anos ela tinha agora? Fiz as contas rapidamente. 39. 1 ano a mais que Marina. Sentei-me no chão frio do depósito, cercada por pedaços de uma vida que eu desconhecia completamente. 42 anos de quintas-feiras. Ele ia visitá-las. Toda semana, sem falta, Carlos ia ver essa outra família. E eu? Eu era o quê? A esposa oficial? A fachada? A idiota que nunca perguntou o suficiente? Chorei ali mesmo, no meio daquele box gelado, rodeada por provas de uma traição que durou décadas. Não foi um caso. Não foi um erro. Foi uma escolha deliberada, sustentada, alimentada semana após semana, ano após ano. Como ele conseguiu? Como alguém mantém 2 vidas paralelas por tanto tempo? Como ele me olhava nos olhos toda noite, me dava boa noite, dormia ao meu lado e carregava esse segredo? Eu me lembrava das quintas-feiras, dele saindo, sempre calmo, sempre pontual. Voltava por volta do meio-dia, às vezes 1 da tarde. Como foi? Eu perguntava casualmente. Tranquilo, ele respondia. Resolvi tudo. Resolvi tudo. A frase ecoava na minha cabeça agora com um significado completamente diferente. Comecei a juntar as peças. As viagens de trabalho que ele fazia, sempre sozinho. É coisa técnica, Lúcia. Você ia ficar entediada. Os fins de semana ocasionais em que precisava ir ao escritório. Projeto urgente. As ligações que ele atendia em outro cômodo. É do trabalho, amor? Tudo mentira? Ou só parte? Como eu podia saber agora? Encontrei cartas. Cartas de Renata para Carlos, escritas à mão, guardadas em ordem cronológica. Li algumas, incapaz de parar. Carlos, Sofia perguntou quando você vai vir jantar de novo. Ela sente sua falta. Eu também sinto. Obrigada pelo presente de aniversário. Você sempre lembra. Sei que a situação é complicada, mas você sabe que te amamos. Nossa porta está sempre aberta para você. Nossa porta. Como se ele tivesse direito a 2 portas, 2 casas, 2 mundos. Havia também cartas dele para ela, rascunhos que ele aparentemente nunca enviou, ou cópias que fez antes de enviar. A letra dele, tão familiar, dizendo coisas que ele nunca me disse. Renata, você e Sofia são minha alegria. Sinto falta de vocês todos os dias. Gostaria de poder estar aí mais vezes, mas você entende a situação. A situação. Eu era a situação, o obstáculo, a razão pela qual ele não podia estar lá em tempo integral. Mas então por que ele ficou comigo? Por que não pediu o divórcio? Por que manter essa dupla vida exaustiva? Fiquei naquele depósito até escurecer. A moça da recepção tocou o interfone do box. Senhora, vamos fechar em 15 minutos. Já vou, respondi com voz rouca. Peguei uma das caixas mais recentes, a que tinha fotos de Sofia adulta, e levei comigo. Tranquei o box, desci, entreguei a chave na recepção como se estivesse no piloto automático. Dirigi para casa em estado de choque.
A cidade passava pela janela, as luzes dos postes, os carros, as pessoas vivendo suas vidas normais. E eu ali, segurando uma caixa que continha a prova de que minha vida inteira tinha sido uma mentira. Quando cheguei em casa, era quase 9 da noite. Coloquei a caixa na mesa da sala e fiquei olhando para ela como se fosse uma bomba prestes a explodir. Parte de mim queria queimar tudo, fingir que nunca tinha encontrado aquela chave. Mas era tarde demais. Eu sabia. E agora que sabia, não podia mais desconhecer. Marina ligou. Mãe, tudo bem? Tentei te ligar mais cedo. Desculpa, filha. Saí para resolver umas coisas. Você está com a voz estranha. Aconteceu alguma coisa? Tudo, eu queria gritar. Tudo aconteceu. Minha vida inteira é uma farsa. Estou só cansada. A gente conversa amanhã? Tem certeza? Posso ir aí se você quiser companhia. Não precisa, querida. Eu só vou dormir cedo. Desliguei antes que ela pudesse insistir. Não conseguia falar com ela ainda. Não sobre isso. Como eu explicaria? Filha, descobri que seu pai tinha outra família. Você tem uma meia-irmã que nunca soube que existia. Passei a noite acordada, folheando as fotos, lendo as cartas, tentando montar o quebra-cabeça. Renata e Carlos se conheceram num congresso de engenharia, descobri numa carta dele. Ela também era engenheira. Trabalhavam em empresas diferentes, mas na mesma área. O caso começou em 1984, 2 anos após meu casamento com ele. Sofia nasceu em 1986. Carlos tinha 34 anos. Eu tinha 29. Marina tinha acabado de completar 1 ano. Lembro-me daquele ano. Carlos estava trabalhando muito, dizia ele. Projetos grandes, responsabilidades crescentes. Chegava tarde, saía cedo. Eu estava ocupada com Marina, uma bebê que não dormia direito, que chorava muito. Estava exausta, submersa na maternidade. Fácil para ele escapar. Fácil para mim não perceber. Ou eu escolhi não perceber. Essa pergunta me atormentava. Eu realmente não sabia? Ou alguma parte de mim suspeitava e preferiu ignorar? Houve sinais? Houve momentos em que meu instinto me alertou e eu silenciei? Tentei me lembrar. As quintas-feiras começaram quando? Folheei um calendário mental, voltando anos. Sempre houve quintas-feiras. Desde que me lembro, Carlos saía nas quintas. Mas talvez no começo fosse diferente. Talvez fossem terças ou quartas. Ou talvez eu simplesmente não prestasse atenção. 42 anos é tempo suficiente para padrões se cristalizarem, para a memória reorganizar eventos em narrativas coerentes. Nas fotos, Renata parecia feliz. Sofia também. Todas as 3 pessoas naquela família paralela pareciam felizes. E nas minhas memórias, Carlos também parecia feliz. Ou pelo menos contente, estável, previsível. Será que ele amava as duas? Será que isso é possível? Amar 2 mulheres, 2 famílias, viver 2 vidas e não sentir que está traindo nenhuma delas? Ou será que ele não amava nenhuma de nós e apenas estava cumprindo obrigações, representando papéis? Pela manhã, decidi que precisava de respostas. Não de Carlos, obviamente. Ele estava morto, levando seus segredos para o túmulo. Mas talvez Renata pudesse me dar alguma explicação. Procurei o endereço nos documentos. Ficava num bairro do outro lado da cidade, um lugar que eu raramente ia. Classe média, árvores nas calçadas, casas geminadas com pequenos jardins. Dirigi até lá na quinta-feira seguinte. Irônico, eu sei, mas pareceu apropriado. A primeira quinta-feira sem Carlos. A primeira quinta em que eu iria onde ele sempre foi. Parei em frente ao número 276. Uma casa amarela com janelas brancas e um pequeno jardim com rosas. Bonita, bem cuidada, normal. Fiquei sentada no carro por 20 minutos, reunindo coragem. O que eu ia dizer? Como se começa uma conversa assim? Oi, eu sou a esposa, a outra esposa. Você sabia de mim? Finalmente saí do carro e toquei a campainha. Ouvi passos dentro da casa. A porta se abriu. E lá estava ela. Renata,
Mais velha agora, cabelos grisalhos, rugas ao redor dos olhos, mais reconhecível das fotos. Ela me olhou, confusa. Posso ajudar? Meu nome é Lúcia, disse, surpreendida com a firmeza da minha própria voz. Lúcia Ferreira, esposa de Carlos Alberto Ferreira. A cor sumiu do rosto dela. Ela segurou a maçaneta da porta como se precisasse de apoio. Ele morreu há 3 semanas, continuei. E ontem descobri sobre você, sobre Sofia, sobre tudo. Renata não disse nada por um longo momento. Então, com voz baixa, quase inaudível, perguntou: Você quer entrar? A casa por dentro era acolhedora. Sofás confortáveis, estantes cheias de livros, fotos nas paredes, muitas fotos de Sofia em várias idades. Algumas com Carlos. Renata preparou o café. Nós duas sentamos à mesa da cozinha, um espelho estranho da minha própria cozinha em casa. 2 mulheres que amaram o mesmo homem, que compartilharam o mesmo homem sem saber, agora frente a frente. Eu sabia de você, ela disse finalmente, mexendo o café com uma colher, olhando para a xícara e não para mim. Carlos me contou desde o começo. Disse que era casado, que tinha uma filha, depois um filho. E você aceitou isso? Ela suspirou. Quando você é jovem, apaixonada, acredita em coisas absurdas. Ele dizia que o casamento de vocês estava acabado, que ele só ficava por causa das crianças, que um dia, quando elas crescessem, ele pediria o divórcio e ficaria comigo. Mas ele nunca pediu. Não. Sempre havia uma desculpa. Quando Lucas terminar a faculdade. Quando Marina casar. Quando as coisas se acalmarem. Anos se passaram. Sofia cresceu. E eu percebi que ele nunca ia deixar você. Por que você ficou? Perguntei. Não com raiva, mas com genuína curiosidade. Como alguém aceita ser a segunda opção por tanto tempo? Renata olhou pela janela da cozinha para o jardim lá fora. Sofia, disse simplesmente. Ele era um bom pai para ela. Vinha toda quinta, sem falta. Levava ela ao parque quando era pequena, ajudava com lição de casa, ia às apresentações da escola. Ele estava presente de um jeito que muitos pais que moram na mesma casa não estão. Senti uma pontada de algo que poderia ser ciúme, ou talvez apenas tristeza. Carlos tinha sido um bom pai para Lucas e Marina também. Mas saber que ele dividia essa presença, esse cuidado, tornava tudo diferente. E você? Ela perguntou, finalmente me encarando. Você suspeitava? Não, nunca. As quintas-feiras eram só parte da rotina. Ele dizia que ia resolver coisas. Eu nunca questionei. 42 anos, ela murmurou. Ele manteve isso por 42 anos. Às vezes eu me pergunto como ele aguentou. Como alguém vive assim, dividido? Você o amava? Perguntei. Ela pensou antes de responder. Amava ou amei? É difícil saber agora. No começo, certamente. Ele era carismático, inteligente, atencioso, me fazia sentir especial. Mas com o tempo, acho que o amor virou hábito. Ele era parte da minha rotina, assim como era da sua. As quintas-feiras eram o nosso dia. Eu aceitei o pouco que ele podia dar. Pouco? Não consegui evitar o tom amargo. Ele te deu 42 anos de quintas-feiras. Quintas-feiras que ele roubou de mim, de nossa família. Ele roubou de todos nós, Renata disse calmamente. Você acha que eu estava feliz sendo o segredo? Sendo a mulher que ele visitava uma vez por semana? Sofia cresceu sem um pai em tempo integral. Sem poder falar sobre ele na escola, sem poder apresentá-lo aos amigos como os outros pais. Ela sofreu também. Tínhamos razão, ambas. Carlos tinha roubado de todas nós. Tempo, verdade, a possibilidade de escolher viver de outra forma. Sofia sabe que ele morreu? Perguntei. Sabe. Eu disse a ela. Ela ficou devastada. Queria ir ao funeral, mas... Renata olhou para as próprias mãos. Achei melhor não. Pareceu cruel aparecer lá, na frente de você e seus filhos, reivindicar um luto que não podíamos demonstrar publicamente. Ela sabe sobre mim? Sempre soube.
Carlos nunca escondeu dela que tinha outra família. Acho que na cabeça dele, isso o tornava honesto. Como se dizer a verdade para metade das pessoas envolvidas cancelasse as mentiras que contava para a outra metade? Ficamos em silêncio por um momento. O relógio na parede marcava o tempo. Cada segundo um lembrete de todos os segundos que Carlos tinha dividido entre nós. Ele deixou alguma coisa para você? Renata perguntou. Financeiramente? O que você quer dizer? Carlos sempre foi muito organizado com dinheiro. Ele pagava pensão para Sofia, mesmo depois dela crescer. Depositava na minha conta, ajudava com as despesas. Imagino que vocês tenham bens, investimentos. Tinha. A casa, a aposentadoria dele, alguns investimentos. Parei. Você está dizendo que ele também te dava dinheiro? Claro, todo mês. Não era muito, mas ajudava. Ele pagou a faculdade de Sofia inteira. Minha cabeça girou. Quanto dinheiro Carlos gastou com essa outra família? Quanto do nosso dinheiro, do dinheiro que ele dizia estar guardando para nossa aposentadoria, foi parar aqui? Eu preciso ir, disse de repente, levantando-me. A cozinha parecia pequena demais, o ar pesado demais. Renata me acompanhou até a porta. Lúcia, ela disse quando eu estava saindo. Eu sinto muito. Pelo que vale, eu realmente sinto. Não respondi. Entrei no carro e dirigi para casa sem lembrar do caminho. Naquela noite, vasculhei todos os documentos financeiros de Carlos. Extratos bancários, declarações de imposto de renda, investimentos. No começo, tudo parecia normal. As contas eram pagas, os investimentos modestos, mais estáveis. Nossa aposentadoria tinha um valor razoável acumulado. Mas então, notei os saques, mensais, sempre no mesmo valor. R$ 500, todo mês, durante anos, catalogados como despesas diversas. Calculei mentalmente. R$ 500 por mês durante, digamos, 35 anos. R$ 210 mil. Mais de R$ 200 mil que ele tinha dado para Renata e Sofia. Dinheiro que deveria estar na nossa conta. Dinheiro que eu poderia ter usado para... Para o quê? Para viajar? Para reformar a casa? Para ter mais segurança na velhice? Ou talvez não fizesse diferença. Talvez tivéssemos o suficiente de qualquer forma. Mas não era sobre o dinheiro em si. Era sobre a escolha. Carlos tinha escolhido dar esse dinheiro para elas sem nunca me consultar. Tinha feito essa escolha sozinho, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Liguei para Marina. Precisava contar para alguém antes que enlouquecesse. Mãe, tudo bem? São 11 da noite. Marina, preciso te contar uma coisa. É sobre seu pai. Contei tudo. O depósito, as fotos, Renata, Sofia. Ouvi a respiração dela do outro lado da linha, ficando mais rápida, mais pesada. Isso não é possível, ela disse finalmente. Papai não faria isso. Não por tanto tempo. Você deve estar enganada. Eu tenho as provas, Marina. Fotos, documentos, contas. Até conversei com ela, com Renata. Você foi até lá? Mãe, você está bem? Isso é loucura. É a verdade. Não. Papai era um bom homem. Ele nos amava. Ele te amava. Isso é impossível. Você está confundindo as coisas. Talvez o luto está te fazendo ver coisas que não... Marina, eu sei o que vi. Eu não acredito nisso. Me desculpa, mãe, mas eu não acredito. O papai ele nunca faria isso com a gente. Ela desligou. Tentei ligar de volta, mas ela não atendeu. Lucas veio me visitar no fim de semana seguinte. Marina tinha ligado para ele contando a história, com certeza esperando que ele me convencesse de que eu estava tendo algum tipo de surto. Mas Lucas era diferente de Marina. Mais pragmático, menos sentimental. Mostra para mim. Foi a primeira coisa que ele disse quando chegou. Levei-o até a sala, onde eu tinha espalhado documentos, fotos, cartas. Ele sentou-se no sofá e começou a examinar tudo metodicamente. Pegou o reconhecimento de paternidade, leu linha por linha, estudou os extratos bancários, folheou os álbuns de fotos. Caramba,
ele disse depois de 1 hora. É tudo real. É. E a Marina não acredita? Ela não quer acreditar. É diferente. Lucas esfregou o rosto com as mãos. Eu sempre achei estranho, ele disse a voz cansada. Às quintas-feiras. Quando eu era adolescente, perguntei uma vez para onde ele ia toda quinta. Ele deu uma resposta vaga, algo sobre compromissos recorrentes. Eu insisti, e ele ficou irritado. Foi uma das poucas vezes que vi o papai realmente bravo comigo. Depois disso, nunca mais perguntei. Ele era cuidadoso, falei. 42 anos, Lucas. 42 anos escondendo isso. Isso requer disciplina, planejamento. Ele precisava se lembrar das mentiras, manter as histórias consistentes. Viver 2 vidas completamente separadas sem que uma contaminasse a outra. Como ele aguentou? Lucas perguntou, olhando para uma foto de Carlos com Sofia. Psicologicamente, quero dizer, isso deve ser exaustivo. Não sei. Talvez para ele fosse normal. Talvez ele não visse como 2 vidas separadas, mas como uma vida completa. Nós aqui, elas lá. Tudo organizado, tudo em caixinhas bem definidas. E agora? Lucas perguntou. O que você vai fazer? Era uma boa pergunta. O que eu faria? Carlos estava morto. Não podia confrontá-lo, não podia exigir explicações. A outra mulher estava do outro lado da cidade, vivendo com suas próprias verdades e mentiras. E Sofia? Uma mulher de quase 40 anos que eu nunca conheci, que é meia-irmã dos meus filhos. Não sei ainda, admiti, mas preciso processar isso. Preciso entender. Lucas ficou comigo o resto do fim de semana. Ajudou a organizar os documentos cronologicamente. Criou uma espécie de linha do tempo da dupla vida de Carlos. 1984. Conhece Renata. 1986. Sofia nasce. 1995. Sofia entra na escola. 2004. Sofia se forma no ensino médio. 2008. Sofia se forma na faculdade. Toda uma vida documentada em fotos, recibos, cartas. Ele estava no casamento dela? Lucas perguntou, apontando para uma foto de Sofia de vestido branco ao lado de um homem jovem. Estava. Olha daqui. Mostrei a foto ao lado. Carlos de terno, sorrindo, ao lado de Sofia e do noivo. Quando foi isso? 2012. Você lembra onde nós estávamos em 2012? Lucas pensou. Acho que foi o ano que fui para a Europa com a Sara, minha ex. Passamos o Natal fora. E Marina estava grávida do primeiro filho. Eu lembro porque ela estava enjoada o tempo todo. Passamos o Natal aqui, nós 3. Você estava viajando, Marina enjoada, eu cozinhando. E seu pai? Parei, lembrando. Seu pai saiu na manhã do dia 26. Disse que precisava ir ao escritório buscar uns documentos. Ficou fora a tarde inteira. Ele foi ao casamento dela no dia seguinte ao Natal? Lucas estava incrédulo. Olhamos para a foto novamente. No canto, dava para ver uma decoração natalina ao fundo. Guirlandas, luzes. Foi um casamento de Natal, eu disse, a voz vazia. E ele estava lá, com elas. A raiva veio então, quente e repentina. Não a tristeza distante que eu vinha sentindo, mas raiva pura. Raiva de Carlos por mentir. Raiva de mim mesma por acreditar. Raiva de todos os natais, todos os aniversários, todos os momentos que ele tinha roubado de nós para dar a elas. Peguei a foto e rasguei ao meio. Depois rasguei de novo, até virar confete. Lucas não tentou me parar. Apenas sentou-se ao meu lado enquanto eu chorava. Finalmente chorava de verdade. Todo o choque e a negação dando lugar à dor bruta da traição. Depois de um tempo, quando não havia mais lágrimas, Lucas perguntou: Você vai contar para a Sofia? Apresentar-se a ela? Não sei se ela quer me conhecer, ou se eu quero conhecê-la. Ela é nossa meia-irmã, mãe. Isso é estranho, mas é verdade. Eu sei, mas por enquanto é demais. Preciso de tempo. Lucas voltou para a cidade dele no domingo à noite. Antes de ir, abraçou-me forte. Mãe, eu sei que nada disso é justo. Mas você vai ficar bem.
Nós vamos ficar bem. Eu queria acreditar nele. Marina continuou sem falar comigo. Tentei ligar várias vezes, mandei mensagens. Ela respondia com monossílabos ou não respondia. Lucas disse que ela estava processando, que precisava de tempo para aceitar que o pai não era quem ela pensava que fosse. Mas quanto tempo? Quanto tempo até que minha filha parasse de me culpar por destruir a imagem que ela tinha do pai? Porque era isso que estava acontecendo. Ao revelar a verdade, eu tinha me tornado a vilã. A pessoa que manchou a memória sagrada de Carlos. Marina preferia viver na mentira confortável do que enfrentar a verdade desconfortável. 3 semanas depois da minha conversa com Renata, recebi uma carta. Sem remetente, apenas meu nome e endereço escritos à mão. Dentro havia uma única folha de papel e uma foto. A foto mostrava Sofia, já adulta, segurando um bebê. No verso, escrito com letra delicada: Laura, minha filha, nascida em 15 de março de 2024. Gostaria que você a conhecesse. Se quiser, ligue, Sofia. E havia um número de telefone. A carta era de Renata. Lúcia, sei que nossa conversa foi difícil, mas há algo que você precisa saber. Carlos estava doente. Há 6 meses ele descobriu que tinha câncer no pâncreas, em estágio avançado. Os médicos disseram que ele tinha 1 ano, talvez menos. Ele estava fazendo quimioterapia às quintas-feiras no hospital perto daqui. Depois do tratamento vinha me ver, passava algumas horas, e então ia embora. Ele não quis que Sofia soubesse o quanto estava grave. Disse que não queria que ela o visse definhar. O aneurisma que o matou pode ter sido complicação do tratamento, ou apenas coincidência. Mas achei que você deveria saber. Ele estava tentando se despedir, acho. Das 2 famílias. Do seu jeito esquisito e compartimentado, ele estava tentando fazer as pazes com o fim. Renata. Minha mão tremeu segurando o papel. Câncer. Carlos estava morrendo e não me contou. Mas contou para ela. Para Renata. A outra mulher sabia que ele estava doente, sabia que estava fazendo quimioterapia, sabia que o fim estava próximo. E eu? Eu não sabia nada. Revisitei as últimas semanas antes da morte dele. Carlos parecia cansado, sim. Mas eu atribuí isso ao trabalho, à idade, ao estresse normal da vida. Ele perdia peso? Talvez um pouco, mas nada alarmante. Ele reclamava de dor? Nunca na minha frente. Às quintas-feiras. Durante os últimos 6 meses de vida dele, ele não ia visitar Renata por hábito ou romance. Ia fazer quimioterapia, ia confrontar sua mortalidade, e depois ia se consolar nos braços dela. Por que não me contou? Por que não deixou que eu estivesse lá, que o apoiasse, que o acompanhasse nessa jornada final? A resposta era óbvia, mas dolorosa, porque Renata era sua confidente, sua parceira emocional. Eu era apenas a esposa legal, a mulher com quem ele dividia a casa, mas não necessariamente o coração. Liguei para o hospital que Renata mencionou na carta, fingi ser familiar próxima, consegui confirmar que Carlos Alberto Ferreira tinha sido paciente de oncologia. Tratamento para câncer de pâncreas, iniciado em setembro, interrompido em fevereiro quando ele morreu. 6 meses. Durante 6 meses, ele carregou esse diagnóstico sozinho. Ou não, carregou com Renata. Olhei para a foto de Sofia com o bebê, Laura. Minha neta? Tecnicamente, sim. Sofia era filha de Carlos, então sua filha era minha neta. Mas podíamos chamar assim quando eu nunca conheci a mãe? Quando essa criança nem sabia que eu existia? Peguei o telefone. Disquei o número que Sofia tinha deixado. Antes que pudesse reconsiderar, alguém atendeu. Alô? Sofia? Sim, quem é? Meu nome é Lúcia. Eu sou a esposa do seu pai, Carlos. Silêncio do outro lado. Então, com voz suave, eu estava esperando que você ligasse.
Marcamos de nos encontrar numa cafeteria neutra, num bairro que ficava no meio do caminho entre nossas casas. Cheguei 15 minutos adiantada, nervosa, sem saber o que esperar. Sofia chegou pontualmente, empurrando um carrinho de bebê. Ela se parecia com Carlos, era inegável. Os mesmos olhos escuros, o mesmo formato do rosto, mas havia algo de Renata também, no sorriso, na maneira de se mover. Lúcia? Ela perguntou, se aproximando. Sim, Sofia, é um prazer conhecer você. As palavras soaram absurdas mesmo saindo da minha boca. Sentamos. O bebê dormia pacificamente no carrinho. Sofia pediu um café, eu um chá. Ficamos em silêncio por um momento, duas estranhas ligadas pelo mesmo homem morto. Obrigada por aceitar me ver, Sofia disse finalmente. Eu não tinha certeza se você viria. Também não tinha, mas achei que... não sei, achei que precisava. E minha mãe me contou que vocês conversaram, que você descobriu sobre nós. Descobri. Depois que ele morreu, encontrei um depósito cheio de provas de uma vida que eu não conhecia. Sofia olhou para a xícara de café. Eu sempre soube de você, de Marina e Lucas. Papai falava de vocês, dizia que vocês eram importantes para ele. Mas você era um segredo. Era. Minha vida inteira foi um segredo dele. Eu não podia falar sobre ele na escola. Não podia contar aos amigos que meu pai era casado, tinha outra família. Crescer assim foi... Ela parou, buscando as palavras certas. Foi solitário. Olhei para essa mulher, essa estranha que era filha do meu marido, e vi algo que não esperava. Dor. Ela também tinha sido ferida por Carlos, de um jeito diferente do meu, mas ferida mesmo assim. Ele foi um bom pai para você? Perguntei. Dentro do possível, sim. Ele vinha toda quinta, nunca faltava. Me ajudava com lição de casa, ia às minhas apresentações de balé, me ensinou a dirigir. Mas sempre tinha que ir embora. Sempre tinha que voltar para vocês. Eu passava o resto da semana esperando a próxima quinta-feira. Você sabia que ele estava doente? Perguntei. Sofia balançou a cabeça. Não. Mamãe me contou depois que ele morreu. Ela disse que ele não quis me preocupar, que estava tentando me proteger. Sua voz ficou amarga. Sempre protegendo, sempre escondendo. Ele não entendia que às vezes a verdade, por mais dolorosa que seja, é melhor que as mentiras gentis. O bebê se mexeu no carrinho. Sofia automaticamente começou a balançá-lo suavemente. Laura, ela disse. Ele conheceu ela. 3 semanas antes de morrer, ele veio me visitar no hospital quando ela nasceu. Segurou ela, chorou. Foi a primeira vez que vi meu pai chorar. Imaginei Carlos segurando essa criança, sabendo que estava morrendo, sabendo que não haveria crescer. Será que pensou em Marina e Lucas? Nas netas que ele já tinha, que via regularmente? Será que comparou as famílias, pesou o que deu a cada uma? Por que você quis me conhecer? Perguntei a Sofia. Porque você é parte da história dele, parte da minha história, querendo ou não. E porque... Ela hesitou. Porque eu queria que você soubesse que eu existo, que Laura existe, não para causar problemas ou pedir algo, apenas para existir, para não ser mais um segredo. Olhei para o bebê dormindo. Inocente, alheia à complexidade da família em que nasceu. Marina e Lucas sabem de você, disse. Lucas entende, está processando. Marina está brava comigo por contar. Ela não quer aceitar que o pai não era perfeito. Eu entendo, Sofia disse. É difícil ver nossos pais como humanos falhos, mais fácil mantê-los em pedestais. Você está brava com ele? Com seu pai? Sofia pensou antes de responder. Estou, mas também sinto falta dele. As duas coisas podem existir ao mesmo tempo, descobri. Eu posso amá-lo e estar furiosa com ele. Posso sentir falta das quintas-feiras e também ressentir que eram apenas quintas-feiras, nunca segundas, ou sábados, ou domingos. Conversamos por 2 horas. Sofia me contou sobre sua vida, sua carreira como arquiteta, seu marido Rodrigo, que sabia toda a história e a aceitava.
Contei a ela sobre Marina e Lucas, sobre como era estranho descobrir, aos 65 anos, que metade do meu casamento tinha sido uma ilusão. Quando nos despedimos, ela me abraçou. Obrigada por não me odiar, ela disse. Eu não te odeio. Você não fez nada de errado. Você só nasceu. Dirigi para casa com a cabeça cheia de pensamentos. Sofia era minha enteada? Minha não enteada? Não havia palavra para nossa relação. Ligadas pelo mesmo homem, mas separadas por décadas de segredo. Nas semanas seguintes, Marina finalmente concordou em conversar comigo. Fomos almoçar num restaurante tranquilo. Mãe, eu sinto muito, foram suas primeiras palavras, por não acreditar em você, por te culpar. Tudo bem, querida. Não está tudo bem. Eu fui injusta. Eu precisava que papai fosse quem eu achava que ele era. Admitir a verdade significava admitir que eu não o conhecia realmente. E isso me assustou. Peguei sua mão. Ele ainda era seu pai. Ainda te amava. Isso é verdade, mesmo com todo o resto também sendo verdade. Você conheceu ela, a Sofia? Conheci. Ela é uma boa pessoa. Também foi vítima das escolhas dele, só que de um jeito diferente. Marina processou isso. Lucas quer conhecê-la. Disse que é nossa irmã, que deveríamos ao menos tentar. E você? O que você quer? Não sei ainda. Preciso de mais tempo. O tempo passou. Meses viraram estações. Continuei morando na mesma casa, cercada por memórias de Carlos, mas agora vendo-as através de uma lente diferente. A cadeira onde ele sentava para ler jornal. Era lá que ele planejava as quintas-feiras? A mesa onde jantávamos? Ele pensava em Renata e Sofia enquanto conversava comigo? Lucas conheceu Sofia. Eles almoçaram juntos, conversaram sobre Carlos, sobre a estranheza de descobrir uma irmã aos 30 e tantos anos. Tornaram-se, se não próximos, ao menos cordiais. Unidos pela perplexidade de serem filhos do mesmo homem que viveu duas vidas. Marina ainda resistia, mas um dia ela me ligou. Mãe, você tem o número da Sofia? Tenho. Por quê? Laura fez 1 ano. Acho que deveria mandar um presente. Pequenos passos. Era tudo o que podíamos fazer. Quanto a mim, continuei vivendo. Voltei a trabalhar meio período, numa biblioteca perto de casa. Encontrei uma terapeuta que me ajudou a processar a traição, o luto complicado de chorar alguém que você amou, mas também ficou furiosa. Renata me ligou uma vez, alguns meses depois do nosso primeiro encontro. Só queria saber como você está. Sobrevivendo, e você? O mesmo. É estranho, não é? Depois de tanto tempo com ele fazendo parte das nossas vidas, de repente ele some. E ficamos nós, tentando entender o que foi real e o que foi ilusão. Você acha que ele nos amava? Perguntei. A pergunta que me atormentava. Acho que sim, Renata disse depois de um momento. Do jeito dele, limitado e egoísta, mas genuíno. Acho que ele acreditava que podia amar as duas, ter as duas famílias, e que ninguém seria prejudicado se ele apenas mantivesse tudo separado. Mas fomos prejudicadas. Sim, fomos. Nas noites sozinhas, eu revisitava memórias. Tentava identificar os momentos em que poderia ter percebido. Aquela vez que encontrei um recibo de restaurante que não reconheci, ele disse que foi almoço de trabalho. O perfume diferente que senti nele uma vez, disse que uma colega o abraçou em despedida. O dia em que chegou em casa com um arranhão no pescoço, disse que se cortou fazendo a barba. Sinais ou coincidências? Eu nunca saberia. Comecei a me perguntar sobre outras coisas. Quantas vezes ele mentiu quando disse que tinha reunião? Quantas viagens de trabalho foram, na verdade, fins de semana com elas? Quando ele me deu presentes de aniversário, será que deu presentes idênticos para Renata? A raiva vinha em ondas. Às vezes acordava de madrugada furiosa. Outras vezes passava dias inteiros apenas entorpecida, sem sentir nada. A terapeuta disse que era normal, que o luto por uma relação baseada em mentiras era complicado, não linear.
Você está de luto não apenas pela pessoa, mas pela versão dela que você acreditava conhecer, ela explicou numa sessão. É como morrer 2 vezes. Primeiro a morte física, depois a morte da ilusão. Comecei a escrever. Um diário primeiro, depois cartas para Carlos que ele nunca leria. Páginas e páginas de raiva, confusão, tristeza. Perguntas sem respostas, acusações sem defesa. Por que você não me contou que estava doente? Eu era sua esposa. Tinha direito de saber. Tinha direito de estar lá. Como você conseguiu me olhar nos olhos todos os dias sabendo o que estava escondendo? Você sentia culpa? Ou já tinha racionalizado tudo tão completamente que não sentia mais nada? Você me amava? Alguma vez de verdade? Ou eu era apenas conveniente? A esposa apresentável, a mãe dos seus filhos legítimos, a mulher que mantinha sua casa enquanto você vivia sua vida real em outro lugar? Nunca teria respostas, mas escrever ajudava. Tirava os pensamentos da minha cabeça, colocava no papel onde eu podia olhar para eles, analisar, eventualmente arquivar. Um dia, 6 meses após descobrir tudo, voltei ao depósito. Precisava esvaziar aquilo, decidir o que fazer com décadas de segredos arquivados. Lucas foi comigo. Passamos uma tarde inteira lá, abrindo caixas, classificando. Havia mais do que eu tinha visto na primeira visita. Presentes que Carlos tinha comprado, mas nunca entregado. Cartões de Natal com mensagens escritas, mas nunca enviadas. Planos de viagens que eles fariam um dia. Ele guardava tudo, Lucas disse, folheando um caderno onde Carlos tinha anotado datas importantes. Aniversários de Sofia, formaturas, conquistas. Como se documentar fizesse tudo mais real. Ou talvez menos real. Não sei. Encontramos uma caixa com coisas minhas, fotos nossas, cartas que escrevi para ele quando namorávamos, o convite do nosso casamento. Estava tudo lá, misturado com a outra vida dele. Ele não conseguia separar completamente, observei. Mesmo tentando manter tudo em compartimentos, no final estava tudo junto aqui, 2 vidas colidindo numa caixa de metal. Decidimos o que fazer com cada item. As fotos de Sofia criança foram para ela. Documentos financeiros foram destruídos. Objetos pessoais que não tinham significado para ninguém foram doados. As cartas, debatemos. Acho que Sofia deveria decidir, Lucas disse. São sobre a vida dela também. Concordei. Liguei para Sofia naquela noite, expliquei o que tínhamos encontrado. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Eu gostaria de ter as fotos, ela disse finalmente. E talvez algumas das cartas, mas não todas. Não quero carregar o peso de tudo isso. Entendi perfeitamente. 1 ano após a morte de Carlos, organizei um pequeno jantar. Convidei Lucas e Marina. E depois de hesitar, convidei Sofia também. Marina quase cancelou. Mãe, não sei se estou pronta. Não precisa estar pronta, só precisa estar disposta. Ela veio. Sofia também. Foi estranho. Todos nós sentados à mesma mesa. Os 3 filhos de Carlos, 2 mães, uma neta, uma família quebrada tentando se remontar em uma forma nova e estranha. Conversamos sobre coisas simples no começo. Trabalho, hobbies, o tempo. Mas gradualmente, inevitavelmente, falamos sobre Carlos. Ele odiava cebola, Marina disse de repente. Sempre tirava de qualquer comida. Mesmo, Sofia disse, surpresa. Eu sempre achei que fosse só comigo. Minha mãe tinha que fazer versões separadas de tudo. Ele cantava no chuveiro, Lucas contribuiu. Músicas antigas, sempre desafinado. Fazia isso também na nossa casa, Sofia riu. Compartilhamos memórias, peças do mesmo homem visto de ângulos diferentes. E lentamente, muito lentamente, começou a fazer sentido. Não as mentiras, nunca as mentiras, mas a humanidade dele. Carlos não era vilão nem herói. Era apenas um homem que fez escolhas ruins e depois ficou preso nelas, cavando mais fundo em vez de admitir o erro. Sabe o que eu percebi? Sofia disse em um momento de silêncio. Ele nunca nos deu a chance de escolher. Escolheu por nós,
Por todas nós. Decidiu sozinho como seria a nossa vida, que tipo de pai seria, quanto de si mesmo daria para cada uma, como se fosse direito dele fazer essas escolhas. É sobre controle, Lucas disse pensativo. Ele controlava a narrativa. Mantinha tudo separado porque assim ele podia ser quem quisesse em cada lugar. Não tinha que integrar as partes, não tinha que lidar com a contradição. Marina estava quieta, absorvendo. Finalmente falou. Eu passei meses brava com você, mãe, por destruir a imagem que eu tinha dele. Mas você não destruiu nada, apenas revelou o que já estava lá. A raiva era mais fácil que a decepção. Eu entendo, disse suavemente. A gente quer acreditar que conhece as pessoas que amamos. Admitir que não conhecíamos é assustador. Quando a noite terminou, Sofia abraçou Marina pela primeira vez. Foi breve, meio desajeitado, mas genuíno. Obrigada por me dar uma chance, Sofia disse. Obrigada por existir, Marina respondeu. Mesmo que seja complicado. Nas semanas que se seguiram, comecei a fazer mudanças na minha vida. Pequenas no começo. Mudei a decoração da sala, cores que Carlos acharia aberrantes. Comprei plantas que ele sempre disse serem muito trabalhosas. Comecei aulas de cerâmica, algo que sempre quis fazer, mas ele achava impratítico. Cada mudança era uma declaração. Esta é minha vida agora. Não definida pelas preferências dele, não limitada pelas mentiras dele. A casa de Renata, descobri quando finalmente revisei todos os documentos legais, tinha sido comprada por Carlos em 1990. Estava no nome dele. Tecnicamente, como esposa legal e única herdeira além dos filhos, eu tinha direito à metade. Poderia ter brigado, reivindicado, vendido. Usado o dinheiro para viajar, para fazer todas as coisas que Carlos sempre disse que faríamos um dia, mas nunca fizemos. Mas olhei para Renata, essa mulher que tinha passado 42 anos esperando quintas-feiras, vivendo nas sombras, criando uma filha sozinha 6 dias por semana, e tomei uma decisão. Marquei encontro com ela no cartório, levei os documentos necessários, transferi a escritura para o nome dela. Eu não entendo, Renata disse, olhando para os papéis. Por que você está fazendo isso? Porque é sua casa, sempre foi. Você criou Sofia lá, viveu lá por décadas. E por quê? Respirei fundo. Porque ficar presa no ressentimento não vai mudar o passado. Não vai trazer Carlos de volta, não vai fazer com que ele tenha sido honesto, então escolho deixar ir. Ela chorou. Eu não chorei, já tinha chorado demais. Obrigada, ela disse. Eu não merecia sua bondade. Não é bondade, corrigi. É libertação, para ambas. Foi libertador descobrir. Deixar ir. Não por perdão, necessariamente. Perdoar Carlos era algo que ainda estava processando, talvez sempre estaria. Mas por paz. Por escolher meu próprio caminho em vez de ficar presa reagindo ao dele. Vendi minha casa alguns meses depois. A casa onde tinha criado meus filhos, onde tinha vivido com Carlos, onde cada cômodo carregava memórias. Algumas boas, algumas agora tingidas pela revelação. Comprei um apartamento menor, moderno, num bairro diferente. Escolhi cada móvel, cada cor, cada detalhe. Sem compromisso com o gosto de mais ninguém. Sem memórias nas paredes. A primeira noite no apartamento novo, sentei na varanda com uma taça de vinho. A cidade se espalhava à minha frente, luzes piscando, vida acontecendo. Eu estava sozinha, mas não solitária. Havia diferença. Meu telefone tocou. Lucas. Mãe, só queria saber se você está bem. Primeiro dia na casa nova. Estou ótima, filho, de verdade. Marina e eu estávamos conversando. Queremos fazer uma viagem com você. Um lugar que você sempre quis ir. Pensei por um momento. Lugares que eu tinha sugerido ao longo dos anos, que Carlos sempre tinha uma razão para adiar. Itália, disse. Sempre quis conhecer a Itália. Então vamos para a Itália. Eu, você, Marina e, se você quiser, Sofia também. Sofia. Minha enteada que não era enteada.
A filha secreta de Carlos que não era mais secreta. Vou pensar nisso, disse. Pense sim, você merece coisas boas, mãe. Merece viver. Depois que desliguei, fiquei pensando. Por 42 anos, tinha vivido metade de uma vida. Carlos vivia 2 vidas inteiras, ou tentava. E eu vivia metade, a parte que ele me deixava ver, os pedaços dele que ele escolhia compartilhar. Mas agora eu poderia viver uma vida inteira. Completa. Minha. 2 anos após a morte de Carlos, fui jantar na casa de Renata. Foi ideia de Sofia, uma espécie de aniversário de quando nos conhecemos. Além de nós 3, estavam Lucas, Marina com o marido e os filhos, Sofia com Rodrigo e Laura. Uma família impossível reunida ao redor de uma mesa. Renata cozinhou. Descobri que ela era uma chefe excelente. Carlos sempre adorava quando eu fazia esse prato. Ela disse servindo massas. Ele nunca mencionou que gostava de massa ao molho pesto, Marina comentou. Em casa, sempre pedia molho vermelho. Engraçado, Sofia disse. Aqui era sempre pesto. Pequenas revelações. Mesmo depois de tudo, ainda descobríamos coisas novas sobre o homem que todas nós amamos de formas diferentes. Durante o jantar, observei todos. Lucas brincando com Laura, fazendo caras engraçadas que a faziam rir. Marina conversando com Rodrigo sobre arquitetura. As crianças correndo pelo quintal. Vida, acontecendo apesar de tudo. Eu estava pensando, Renata disse em um momento de pausa. Carlos nos fez mal a todas. Mentiu, escondeu, manipulou. Mas olha o que estamos fazendo aqui. Ele nunca imaginou que estaríamos todas juntas, não é? Ele passou 42 anos mantendo mundos separados. E nós escolhemos juntá-los. É nossa vingança, Sofia brincou. Ele tentou nos manter em caixas separadas e nós explodimos as caixas. Rimos. Foi estranho rir sobre isso, mas também catártico. Mais tarde, Renata e eu ficamos sozinhas na cozinha lavando louça. Você sabe, ela disse, passando um prato. Eu te invejava. Durante anos te invejei. Você tinha o nome, a casa, os filhos legítimos. Eu tinha quintas-feiras. E eu agora sei que você tinha a verdade dele. Ele te contou sobre a doença. Te deixou fazer parte do fim. A mim, ele escondeu até isso. Nenhuma de nós tinha a versão completa, Renata disse. Talvez nem existisse versão completa. Talvez ele mesmo não soubesse quem realmente era. Refleti sobre isso. Carlos, o engenheiro meticuloso, o homem organizado, o pai dedicado, o marido mentiroso, o amante secreto. Todas essas versões eram reais? Ou todas eram máscaras? Você já pensou, perguntei, se poderia ter havido outras? Outras mulheres, outras famílias que ainda não descobrimos? Renata ficou pálida. Não, eu nunca pensei nisso. Nem eu, até esses dias. Mas um homem que mantém uma família secreta por 42 anos, que mente com tanta facilidade, por que parar em 2? Não há evidência, Renata disse, mas sua voz estava incerta. Não. E talvez não houvesse outras. Mas nunca saberemos com certeza. Saberemos? Era uma verdade desconfortável. Mesmo depois de todo o descobrimento, ainda poderia haver segredos. Provavelmente havia. Carlos levou alguns para o túmulo, e eu tinha que fazer paz com isso. Antes de ir embora naquela noite, Sofia me puxou de lado. Lúcia, queria te perguntar uma coisa. Claro. Laura vai começar a fazer perguntas em breve. Sobre a família, sobre por que tem 2 avós. Como eu explico? Pensei cuidadosamente. Com a verdade. Adaptada para a vaidade dela, mas a verdade. Que as famílias vêm em todas as formas. Que o avô dela fez escolhas complicadas. Que amor e erro podem coexistir na mesma pessoa. E se ela perguntar se ele era um homem mau? Você diz que ele era humano, falho, que fez coisas erradas, mas também coisas certas, que o mundo não é preto e branco. Sofia assentiu. Obrigada, por tudo, por não nos odiar, por dar essa chance.
Obrigada por existir, respondi, mesmo que tenha sido complicado descobrir. Dirigi para casa, meu apartamento, meu santuário, pensando em legados. O que Carlos deixou? 3 filhos, algumas netas, 2 mulheres feridas mais sobreviventes. Uma trilha de mentiras, mas também uma trilha de amor, por mais imperfeito que fosse. E o que eu deixaria? Que tipo de legado eu construiria do caos que ele criou? Comecei a escrever. Não apenas diário, mas uma história. Minha história. Tudo, desde o primeiro dia em que conheci Carlos até agora. A jovem ingênua que se apaixonou. Os anos de casamento que pareciam sólidos. A descoberta devastadora. A raiva, a dor, a reconstrução. Não para publicar. Talvez nunca ninguém lesse além de mim. Mas para processar. Para entender. Para transformar dor em narrativa. Caos em estrutura. Escrevi sobre as quintas-feiras. 42 anos delas. Tentei imaginar Carlos saindo da nossa casa, dirigindo pela cidade, chegando na casa dela. Tirava a máscara de marido? Colocava a máscara de parceiro secreto? Ou era tudo a mesma máscara, apenas mostrada de ângulos diferentes? Escrevi sobre Renata. Tentei entender. Uma mulher que aceitou migalhas durante décadas. Por amor, por esperança, por medo de ficar sozinha. Talvez tudo isso. Escrevi sobre Sofia. Uma criança criada em segredo, amada, mas escondida. Como isso molda uma pessoa? Saber que você é importante o suficiente para ser amada, mas não o suficiente para ser reconhecida? Escrevi sobre Marina e Lucas, meus filhos, agora adultos, lidando com a revelação de que o pai não era quem pensavam. A perda da inocência mesmo na vida adulta. E escrevi sobre mim. A esposa que não viu, ou não quis ver. A mulher que acordou aos 65 anos e descobriu que metade da sua vida tinha sido ilusão. Mas também a mulher que sobreviveu. Que escolheu seguir em frente. Que transformou destroços em algo novo. 3 meses depois, num dia qualquer de quinta-feira, acordei e percebi que não tinha pensado em Carlos ao acordar. Pela primeira vez em 2 anos, ele não foi meu primeiro pensamento do dia. Fiz café, sentei na varanda, olhei para a cidade acordando e sorri. As quintas-feiras não eram mais dele, eram minhas. Todos os dias eram meus. Peguei o telefone, liguei para a Marina. Aquela viagem para a Itália. Ainda está de pé? Claro. Você quer ir? Quero. E sim, convide Sofia também. Vamos todas. Uma viagem de mulheres. Mãe, tenho tanto orgulho de você. Depois de desligar, olhei para a foto de casamento que ainda mantinha, agora numa gaveta em vez de moldura. Carlos e eu, jovens, sorrindo, sem ideia do que viria. Você tentou me aprisionar na sua mentira, disse para a foto. Mas veja, estou livre, mais livre do que você jamais foi, carregando todos esses segredos. Guardei a foto. Fechei a gaveta. Tinha uma vida para viver. Uma vida inteira, não pela metade. Uma vida honesta, transparente, minha. 42 anos de quintas-feiras. 42 anos de uma mentira que parecia verdade. Mas agora tinha o resto da minha vida. E seria verdade. Toda ela. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.